E o assunto que nós vamos debater hoje é um assunto bastante importante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica. Quando fala violência doméstica, nós falamos assim, mas a mulher é muito violentada no âmbito doméstico. Acontece o seguinte, a violência doméstica tem várias nuances e ela pode tranquilamente ter o sujeito passivo, aquele que sofre a violência, outro que não seja a mulher. E é justamente por isso que eu vou pedir ao Vitor Galvão que coloque pra gente um vídeo. Foi produzido esse vídeo pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo no ano de 2012. E esse vídeo traz o relato de uma psicóloga que estudou o assunto e que tem revelações extremamente importantes sobre esse tema. Eu quero pedir a você que está nos assistindo que curta, compartilhe, chame seus amigos para que a gente possa trazer esse debate. O vídeo original tem aproximadamente 28 minutos, mas nós fizemos um corte, né? O Marlon de Souza fez uma brilhante edição e nós caímos para 16 minutos, mas vale muito, mas muito a pena você prestar atenção no que essa psicóloga fala. Detalhe, é uma psicóloga mulher, tá? Dando uma entrevista para um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo em 2012. Posso dizer para vocês, a situação mudou muito pouco de 2012 para cá. E naquela época se discutia profundamente o assunto porque uma decisão na Justiça do Mato Grosso determinou a aplicação da Lei Maria da Penha em favor de um homem. E todo mundo sabe que o escopo da Lei Maria da Penha é de proteção à mulher. Tudo que você busca hoje de legislação na esfera da violência doméstica traz a mulher como vítima. E as coisas não são bem assim. Eu sou contra qualquer tipo de violência, quero deixar isso muito claro. Mas o objetivo do Revista Semanal, nesse quadro do grande debate, do grande tema, é trazer aqui assuntos que são pouco discutidos pela grande imprensa. Então, por isso, eu sugeri esse assunto hoje e nós vamos colocá-lo em discussão a partir desse vídeo sensacional. A propósito, quero mandar um abraço para Italoema Linhares, que agora há pouco estava ninando a Laís ali atrás do Frederico. A cena estava muito bonita, viu? Um abraço aí para as duas, né? Vamos então, Vitor Galvão, tá no ponto? Bora lá? Roda o vídeo, 16 minutos que valem a pena. Curte, compartilhe, chame seus amigos. Miguel Gustavo Gomes chegando agora, Salviano Santos, Anderson Nunes, Zezinho Tizé, Josélia Balbino e o Douglas Paula. Forte abraço, sejam bem-vindos. Curte, compartilha, roda o VT. Esse áudio aí desse filme não tá nada no rádio.
vigiar celular, controlar certos amigos que quer que fale ou que não fale, a presença da família. Esses são tipos de comportamentos controladores que evoluem com a violência psicológica e depois acabam combinando com a violência física. Outra coisa que observa é que tem uma mudança de comportamento por causa da lei Maria da Penha. Os homens hoje têm total consciência de que se eles revidarem, eles vão perder a razão. Por mais que a mulher tenha sido violenta primeiramente, o fato do homem ser mais forte biologicamente, nisso você está correto, faz com que a mulher seja mais vítima do que o homem. Então, mesmo que ela tenha batido, se ele revida... Nosso tema de hoje, violência contra homem, violência doméstica contra homem. Um tema um pouco inusitado, já que o que a gente vê mais, pelo menos a divulgação pela mídia, é justamente o contrário, a violência do homem contra a mulher. Quem vai nos falar sobre esse outro lado da moeda é a psicóloga Simone Alvim, que tem inclusive desenvolvido uma tese sobre este assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa, Simone. Muito obrigada. Passou mais um tempo, numa disciplina de pesquisa, a gente fez um questionário fechado, uma disciplina simples, de resposta sim ou não, marca X, e me chamou a atenção as estatísticas que apareceram nessa pesquisa, que eram quase que iguais às taxas de homens que se declaravam vítimas de relacionamento conjugal, namoro ou casamento, em relação às mulheres. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção. E no final da pesquisa, tinha a opção deles se identificarem, né, da nome e telefone, para participar de um segundo momento da pesquisa em grupos focais, que são uma coleta de dados coletiva. Pelo menos o imaginário que se tem é de que o homem reagiria de alguma forma, pelo menos para se defender. Por que isso não acontece? Eles acabam apanhando. Então, num primeiro momento, essa era uma pergunta, tá, do roteiro de entrevista da dissertação. A primeira vez que eles vão responder essa pergunta, todos responderam que não, revidaram. Mas o processo de violência, ele é um processo mútuo, primeira coisa. A violência física, ela é mais um passo dentro do relacionamento. Então, provavelmente, anterior a essa violência física, eles já têm um histórico de violência psicológica. Tem uma escalada da violência, né? Hoje a gente conhece na teoria que começa com comportamento controlador, aquilo vai se transformando numa violência psicológica, fatos que hoje a gente entende como banal de relacionamento, por exemplo, vigiar celular, controlar certos amigos que quer que fale ou que não fale, a presença da família. Esses são tipos de comportamentos controladores que evoluem para uma violência psicológica e depois acabam culminando numa violência física. Outra coisa que eu observo é que tem uma mudança de comportamento por causa da lei Maria da Penha. Os homens hoje têm total consciência de que se eles revidarem, eles vão perder a razão. Por mais que a mulher tenha sido violenta primeiramente, o fato do homem ser mais forte biologicamente, nisso você está correto, faz com que a mulher seja mais vítima do que o homem. Então, mesmo que ela tenha batido, se ele revida e ele vai machucar mais do que ela, porque ele é mais forte, ela ganha mais condicionantes no processo por causa da lei Maria da Penha. Desses homens que eu entrevistei, somente um realmente conseguiu dar cabo ao processo, chegar ao final, ter uma sentença e ser beneficiado por ela. Mas isso só aconteceu depois que ele conseguiu um boletim médico, porque ele já tinha tentado várias vezes fazer uma denúncia ou o delegado não acreditava, ele foi em delegacias diferentes, ou o delegado não acreditava na história que ele estava relatando, ou dizia uma coisa que é muito comum se ouvir por parte dos serviços de segurança de modo geral, é que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que isso é um assunto privado para ser tratado em casa, ou faz chacota, faz o cara se sentir humilhado e ele desiste de voltar ali ou de registrar a ocorrência. Então, realmente, o homem está bastante desamparado. A minha sugestão é que a gente tenha um serviço, não necessariamente do homem ou da mulher, que a gente não adianta segmentar tanto o serviço, mas especializar uma parte do sistema judiciário e delegacia e da assistência de modo geral para a violência doméstica, que tenha psicólogo, assistente social, que esteja mais preparado para lidar com essas questões que não são pura e simplesmente violência, não é uma coisa, um assalto que você resolve impessoalmente. Você acredita que o número de violência de mulher contra homem seja bem maior e não seja de conhecimento em função até de vergonha
do próprio homem de denunciar uma situação dessa? O próprio número da violência contra a mulher, a gente sabe que é subnotificado, né? A gente não tem dados estatísticos consistentes para dizer qual é esse número, até porque nós não temos um sistema unificado de estatística no país inteiro. As mesmas questões que as mulheres sofrem em relação à vergonha, à humilhação, à desonra por sofrer violência do marido, os homens sentem com uma dosezinha a mais por ser homem, porque não se espera que homem vá apanhar de mulher. Então, tem um preconceito em relação à masculinidade dele. Isso é colocado em xeque. Eu tenho um casal na mostra que, na época da entrevista, já estava 1 ano e meio sem ter relação sexual, por exemplo. Ele questionava a própria sexualidade. Ele achava que ele tinha ficado impotente. E aí ele me conta, nesse momento, ela na sala de espera para ser entrevistada, ele me conta que ele tinha traído com uma colega de trabalho para ele ter certeza que ele funcionava. Então, tem uma coisa... A relação tinha se desgastado tanto a ponto de interferir na questão sexual do casal. Um que revidava pouco. Ele realmente, o que ele identifica como violência é ele segurar forte. Ele nunca deu um tapa de revidar nem nada disso. Mas essa mulher bateu nele. Eles tinham 10 anos de relacionamento, ele já tinha apanhado 7 vezes na rua, dentro de ônibus, na igreja. Eles eram um casal de evangélico, que é o caso que eu acho mais grave da dissertação, desse estudo, que é eles já estavam separados, o pai pegava os filhos nos finais de semana, e quando a mãe veio trazer os filhos para o pai, veio com o atual namorado dela, que era um traficante no Rio de Janeiro, que segurou o ex-marido dela, né, e ela bateu nele com um porta-toalha de acrílico, quebrou 2 costelas, um braço, um dente, na frente dos filhos, um de 12 e um de 14. Geralmente as crianças participam do processo de violência. Isso é mais um argumento que eu acho importante para a gente se atentar para o fato de que essa família precisa de atenção. Não é uma coisa só, a mulher sofre violência. Os filhos são muito prejudicados pelo processo de violência. E como esse tema era muito novo, né, mesmo uma dificuldade de encontrar sujeitos que topassem falar, não que eles não existissem, mas que eles se dispusessem a dar entrevista, eu comecei a procurar algumas delegacias para saber se a gente tinha algum registro disso em Vitória, né, que eu pudesse chegar até esses sujeitos. Por quê? Eu tinha 10 sujeitos em Vitória que gostariam de falar. Quando eu chegava para a primeira entrevista com o termo de consentimento de participação na pesquisa, quando eles viam que tinham que assinar aquele documento, que era um documento onde eu estava garantindo o sigilo absoluto daquelas informações, que quando a dissertação estivesse completa, eles não seriam identificados, né, a forma como eu organizaria os dados, eles desistiam de falar, por medo de ser identificado, ou porque tinha que botar o nome e assinar ali. A primeira delegacia que eu procurei, obviamente, foi a Delegacia da Mulher, né, que é onde a gente sabe que efetivamente só tem casos de violência conjugal. A delegada, na época, que eu nem me lembro do nome, me disse que aquilo que eu estava fazendo era um desserviço para a sociedade, que eu devia ter vergonha desse meu trabalho e desistir dessa pesquisa, porque toda a luta das conquistas, e as conquistas feministas que a gente tinha alcançado até aqui, eu estava indo contra esse movimento. E por mais que eu explicasse para ela que era uma tentativa de desmistificar o homem culpado, a mulher culpada, que era uma coisa de entender o casal, ela não quis ficar nem com o meu projeto. E disse, inclusive, que eu não voltasse ali nem como cidadã, que eu tinha perdido os meus direitos de mulher. Porque eu não podia mais nem denunciar se ela estivesse ali. Ok, dali eu fui então buscar a delegacia comum, porque se ela não quis nem me receber como pesquisadora, você imagina qual é a reação de um homem que vai ali denunciar. Né? Então, provavelmente, eu entendi que os homens não buscam esse serviço. E uma vez, eu estava na delegacia como cidadã, fui assaltada, levaram minha bicicleta, e eu fiquei na delegacia esperando um tempo para registrar, porque não tinha viatura, eu queria dar uma volta, ver se eu achava a bicicleta por ali. Curiosamente, chegaram 2 viaturas, desce um homem completamente machucado, com sangue, todo realmente machucado, e uma mulher no outro, na outra viatura, ele falando que ele queria registrar, que ele tinha sido violentado, que ela tinha batido nele, que ele tinha ido levar uma caixa de leite para os filhos e ela tinha batido nele. Ela desceu linda do jeito que ela estava, entrou na delegacia para registrar a queixa, 5 policiais ficaram do lado de fora,
dizendo que ele não ia entrar. Quer dizer, ele foi ali violentado pelo sistema, que ele não pôde registrar, como qualquer outro cidadão pode entrar ali e abrir um processo e registrar uma queixa. E, além do mais, não se ouviu a história dos dois ali. Não sei por que ela não foi da delegacia de mulher, é porque ela estava numa delegacia comum. Então, o próprio serviço já tinha uma dificuldade. Isso a gente está falando da época da pesquisa, tem alguns anos. Eu acredito que houve uma mudança, tem acontecido uma mudança, não só de mentalidade, mas o próprio serviço está mais preparado para isso. Mas eu, se fosse homem, não saberia onde ir. Mas a Lei Maria da Penha, ela traz, que é uma grande coisa, a possibilidade da gente considerar a violência psicológica, que é uma coisa importante, né? Porque a violência psicológica não deixa marcas. Mas a simples ameaça da violência no texto da lei já é motivo para a mulher registrar uma ocorrência. O problema é que quando você faz isso, você delega um poder para a mulher muito maior do que a gente pode investigar, né? Porque se a mulher agride um homem, por exemplo, e ela é intimada para prestar o depoimento e explicar essa situação, ou ela vai denunciar e explica a situação que ela também agrediu, o homem vai se explicar, diz que também sofreu violência, enfim. Se ela disser que antes da violência física ela sofreu ameaça de violência, isso já depõe contra o homem. De uma certa forma, para mim, que não tenho estudo de direito nem nada disso, mas no meu entender, a grosso modo, de como eu entendo direito e Constituição, isso fere o primeiro artigo da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Se você diz que a mulher, o que ela fala em relação à violência psicológica, vale mais do que a afirmação do homem, porque é uma lei para proteger a mulher, você já está ferindo o princípio da igualdade. Então, para mim, isso já é uma questão. Mas a gente teve uma atualização da lei que foi promulgada em 2006, e em 2008 um juiz, se eu não me engano, no Mato Grosso, abriu a jurisprudência dando medida protetiva para um homem que estava sofrendo ameaça de morte por parte da esposa. Ele ganhou aquela medida que a mulher não poderia se aproximar dele 200 metros, 250 metros, não lembro. Então isso muda a lei, porque uma vez que um tenha alcançado esse direito está aberto para todos. Então, pelo uso da lei, ela vai se moldando. Mas a gente não tem uma lei. Inclusive, eu participei de um congresso no Rio de Janeiro que foi para a formulação do texto dessa lei. Um congresso foi organizado, inclusive, por esse instituto onde eu fiz a coleta de dados. Quando aconteceu aquilo da delegacia, de não conseguir sujeitos aqui, eu acabei indo buscar fora do estado alguns serviços que tinham essa possibilidade de atender homens, que é o Instituto NOS, no Rio de Janeiro, que organizou também esse seminário com várias entidades do Brasil inteiro, promotores de justiça e pessoas, vereador, deputados, pessoas que ajudariam a elaboração desse texto. Eu tinha, 24, 23 anos, eu já tinha defendido a dissertação e tinha acabado de publicar o livro. Foi no ano que eu publiquei o livro. E, num dado momento, eu pedi o microfone para falar, que era uma coisa bem democrática, todo mundo ia lá e falava o que pensava. E eu fui defender exatamente que, já que a gente estava ali escrevendo uma lei, uma forma de impedir violência doméstica, principalmente contra a mulher, porque o texto, até o nome do evento era Seminário de Elaboração, o texto de violência contra a mulher. Que a gente pudesse, então, já nesse momento, ter uma mudança de perspectiva e enxergar a possibilidade do homem também ser vítima, ou da gente enxergar a violência doméstica, efetivamente. Porque a violência doméstica está diretamente ligada à mulher. Quando você fala no Brasil violência doméstica, a primeira coisa que vem à cabeça é violência contra a mulher. E não é só isso que acontece. Naquele momento, eu fui vaiada por 1.500 pessoas que estavam no auditório e nunca mais me deixaram pegar o microfone. Mas eu dou sorte de todas as vezes que eu falo, e eu digo todas, nunca aconteceu de eu falar num lugar, fora essa que eu fui vaiada, um homem no meio, parece que é combinado, mas um homem no meio do público levanta o braço e dá o seu depoimento de que sofreu violência. Então, é porque, às vezes, as pessoas pensam, um tapa na cara não é violência, não dói, né? Meio que banaliza a violência. Mas se é um homem que dá um tapa na cara da mulher, é violência. Quer ver um teste? Que eu faço, inclusive eu fiz muito com os meus alunos, na época que eu dava aula de metodologia de pesquisa.
Pega uma novela, elege uma novela e assiste essa novela por 15 dias. Anota quantas vezes uma mulher bate no homem. É super normal, isso não é nem questionado, isso não vira nem uma polêmica. Agora pega uma novela da Raquetada, para você ver a polêmica que é, violência contra a mulher, como aquilo vira mídia, vira assunto. Então, tem uma diferença também em como a sociedade aceita e como ela não aceita. Mas, por sorte, quando esses homens levantam a mão no meio da palestra, meio que dão uma acalmada, porque as feministas me odeiam. O Brasil não tem literatura sobre isso, né? E é incrível, porque é um país super libertário, democrático, país do carnaval, que aparece todo mundo nu na televisão, no carnaval. Não querer enxergar essas coisas e não ter produção teórica sobre isso. Toda a minha fundamentação nesses anos de pesquisa são literaturas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são países que já trabalham com esse tema há 20, 25 anos. Lá já existem leis que dispõem sobre essa situação? A lei não é tão específica para homem ou para mulher, é uma lei para o ser humano. Ou os serviços, eles são ou focados só para homem ou só para mulher, mas não se desmerece, não se negligencia a possibilidade disso acontecer. Principalmente na clínica. A gente não tem na psicologia clínica no Brasil estudos focados em homens que sofrem violência, por exemplo, especificamente esse público, sabe, esse grupo. E o que os autores, desculpa, mas o que os autores falam sobre isso é que se você não mudar essa mentalidade, essa prerrogativa anterior, esse paradigma de que a violência ela pode acontecer tanto para o homem como para a mulher, como é que você vai atender o homem que se chegar no seu consultório com essa queixa? Se você não tem essa produção teórica. Sabe, tudo é um encadeamento. O psicólogo que está na clínica, ele está embasado teoricamente em alguma coisa. Se você não tem estudos no país, como é que você vai atender o homem? Simone, agradeço pela sua participação aqui no programa Opinião. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. A você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Oito horas e 41 minutos. Nós então estamos de volta depois desse vídeo da doutora Simone Alves, ela que é psicóloga lá no Espírito Santo. Lembrando, esse vídeo foi produzido em 2012. A Cláudia Bueno perguntou, será que caberia à justiça a interpretação dessa lei? Já houve a interpretação, Cláudia, inclusive com a aplicabilidade em favor do homem dos elementos relativos ao que essa lei prevê, né? Seu objetivo principal, a proteção da mulher. E a própria Cláudia diz, essa lei deveria ser para ambos. É isso que se pretende. A nossa discussão aqui é essa. Você está achando que é só Covid que é subnotificada? O caso de violência doméstica sofrida pelo homem também é subnotificado. O homem que bate na mulher é covarde. O que apanha da mulher é bundão. E outra, se ele vai e denuncia, corre até mesmo o risco de ficar num flagrante, porque basta a mulher dizer, vejam bem, é muito importante isso, dizer que sofreu uma ameaça anterior, que a presunção de veracidade passa toda para o lado dela. A questão da violência psicológica, muito bem colocada pela psicóloga, né? A violência psicológica que precede a violência física. Então, esse tema precisa, e eu penso que em todas as esferas dos nossos poderes legislativos, esse assunto precisa de ser discutido para que, dentro do Congresso Nacional, nós possamos fazer uma legislação que seja justa. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, mas nem sempre é apenas a mulher o sujeito passivo dessa violência. A prova para o homem de que ele sofre violência ou que sofreu violência é uma das coisas mais difíceis que tem para ser feitas. Ao passo que para a mulher, a presunção de veracidade no que ela diz, basta ela dizer, tudo se abre para ela. Isso precisa de ser modificado. Eu, particularmente, sou contra o feminicídio. O feminicídio poderia tranquilamente ser resolvido com a mudança de pena do homicídio. Por que matar uma mulher é mais grave do que matar um homem? As duas situações são extremamente graves, não é? Agora, é bem verdade, a mulher é tida e a vida como ser desprotegido. Ocorre que isso, como tudo que vem mudando na nossa sociedade, também vem modificando. Tanto é assim que mesmo essa lei protecionista
já foi utilizada poucas vezes, parcas vezes, em favor do homem, mas foi. E de 2012 para 2020, o quadro mudou muito pouco. Vou chamar o Frederico Linhares, quero a opinião dele, na sequência Silvério, depois o Vitor. O Marlon tinha pedido para ficar de fora, mas vou deixar ele por último e a gente faz um bate-bola rápido, porque realmente esse vídeo ele é espetacular. Vou ver até se o Vitor Galvão tiver condição de colocar o link do vídeo todo na nossa live, seria interessante para que as pessoas pudessem ter o acesso, caso queiram, né, aos 27, 28 minutos. Fred, sua opinião? Eu poderia ficar de fora também na hora de comentar, mas o assunto é interessante e fácil de comentar, não é difícil não. E deixa bem claro o que você falou, o que a mídia vende para o lado da mulher, vamos dizer bem assim, no grosso caldo das coisas. Pelo que foi explicado aí, há direito de ambas as partes, né? E a gente não sabia, como não sabia a semana passada, muitas das vezes de 1% do câncer de mama masculino, né? O Revista Semanal vem trazendo para a gente uma das coisas interessantes de saber como lidar com o diferente. E isso é diferente. Por que você falou aí, basta a mulher falar? Porque a mídia já implanta isso e já criou uma lei para tal. Não é errado criar a lei para tal, para a mulher. A mulher tem que ser seu direito de defesa. Não é isso que eu estou falando, nada disso. Eu estou falando que existe a lei para o lado do homem também, mas a mídia já inculcou isso. Então, para o homem provar o lado dele, o que você falou, é muito fácil de comentar, para a gente comentar aqui agora. Eu não sabia disso, e fica difícil do homem provar como ele foi agredido. De que maneira ele vai provar agora, se já existe isso para o lado da mulher, né? E hoje existe a mulher levar o homem até a agressão e falar que foi ele vai preso primeiro, apanha, né? Vai preso para depois provar que, como é que se diz o ditado? Nariz de porco não é tomada, meu irmão, já apanhou, já sofreu processo e depois para ele explicar que não era, e aí, como é que vai ficar a vida daquele homem? Eu acho interessantíssimo e valeu a pena o tema de hoje, Fabraga. Muito bem, Silvério Machado. Vamos lá, eu acompanho os relatores. Eu, sinceramente, sobre esse tema, como todos, né, a gente não tem um aprofundamento. Não dá para, no meu caso, como da semana passada, a gente tem trazido, né, isso é importante levantar, principalmente por partir do Fábio, né, que tem levantado esses assuntos pouco usuais, né, tentando olhar o outro lado do que tem sido usual. De qualquer forma, a gente ouve falar, né, óbvio, mas é um ponto interessante do que foi falado no vídeo da psicóloga sobre a diferença, né, no tratamento, até porque do homem vira chacota, né? Então você tem vários aspectos que foram pertinentemente levantados no vídeo, mas é difícil desde o início, né? Desde o homem se portar ou se dar, né, ao trabalho, digamos assim, ou se colocar na posição de ir fazer essa denúncia, porque contra ele virão olhares jocosos de toda forma. A segunda, da própria recepção disso na polícia, enfim, na investigação. Então é um caso muito complexo. Eu não tenho nem muito o que acrescentar. Eu só queria falar sobre isso, sobre essa dificuldade, porque a gente vê muito piada, né, sobre Maria da Penha. E o Mário da Penha vai ter, tem que ter, não vai ter que ter. Vira piada esse assunto de homem que apanha de mulher, né? Apanhou de mulher. Então é um assunto bastante delicado, tá, Fábio? Eu nem consigo ir além do que já foi falado no vídeo, mas só queria levantar esse aspecto que foi falado, mas ressaltar isso sobre quão difícil é, e eu acho que é por isso que a gente não tem pesquisa, né? Se a gente for pesquisar na internet, 99,9% são de casos realmente de agressão, no caso feminina, ao gênero feminino. Muito bem, inclusive o seguinte, ela colocou isso, né? Até para fazer a pesquisa dela, encontrou várias literaturas alienígenas, né? Literaturas americanas, canadenses, e no Brasil não se tem, porque toda vez que você fala, e eu penso que isso é uma cultura que veio sendo implementada
por um sistema de governo, sempre que se fala em violência, é contra a mulher, né? É como se não existisse a violência produzida pela mulher e contra o homem. Isso é muito importante. E as crianças, ela coloca isso também. As crianças normalmente são vítimas dessa situação, não só vítimas físicas, mas também vítimas morais, né? Situações em que a pessoa, o homem ou a mulher, está com o namorado, com a namorada, e essa criança é vilipendiada em função dessa situação, subjugada mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson Lucindo, forte abraço, para o Fábio Casselli, Sérgio Mendes, Leandro Pereira, deixa eu me ver mais, Mara Fernandes, Wanderson Nolasco, Marquinho Lanes, Anderson Oliveira, acho que eu já até falei, estou falando de novo aqui, ele deve ter saído e voltado. Forte abraço, você continua curtindo e compartilhando. Já estamos aí com a nova linkagem feita. Vitor Galvão, a sua opinião a respeito do assunto. É isso aí, enquanto eu falo aqui, você pode ver o link, né, do vídeo aí, eu coloquei, você pode voltar depois na transmissão, dar um pause e copiar esse link. Bom, duas situações ali do vídeo, né, dessa entrevista que eu quero destacar. A primeira é, tanto quanto óbvio, né, ela cita a lei que diz que todos são iguais perante a lei, né, e isso é uma premissa que desde pequeno a gente fala, não, pela lei todo mundo é igual, mas aí a gente observa, infelizmente, que na hora do vamos ver, por situações culturais, né, a coisa não é bem assim. E outro detalhe é que a própria pesquisadora ali, no caso, tentando dar continuidade a esse assunto e tentando trazer de forma inteligente, né, e assim, benéfica para a sociedade no âmbito de se tratar esse assunto, de se discutir esse assunto, ela sofre preconceito. Nem respeitam ela como mulher ou até mesmo como cidadã que quer ver... nem como cientista, né? Nem como cientista, no âmbito geral, tipo, o que eu vou dizer aqui com a minha visão. Bom, a mulher tem direito, sim, obviamente, claro, mas o homem também tem direito, é um ser humano. Existem pessoas e existem pessoas. Normal. Não tem dois pesos, duas medidas. Assim como um homem agride uma mulher, sendo ele um ser humano agredindo outro ser humano, a mulher também pode e acontece de agredir o homem também, né? E isso aí vai de questões assim, de psicológicas, né? de agressividade. Então, do mesmo jeito que a gente vê homens agressivos que agridem mulheres, a gente vê mulheres também que agridem homens. Então, infelizmente, é um tabu, quase que um tabu ainda, mas no âmbito da lei contra a violência ao ser humano, acima de tudo, respeito à causa daqueles que, né, protegem as mulheres, sim, é claro, tem toda a razão, mas também que nós venhamos proteger o homem, no caso do assunto, e também a família, né? Porque ela cita a questão das crianças que acabam sofrendo, acabam tendo um desgaste e com certeza essas situações fazem parte do crescimento da criança e aí transtornos podem vir a acontecer nessa família, com essa criança. Muito bem, muito ponderada a posição do Vitor Galvão. Ô Marlon, você tinha falado que queria passar, mas eu vou te dar a palavra. Quer passar mesmo ou vai falar, meu filho? Ô Fábio, só para completar o assunto, é interessante que quando a gente discute aqui um tema bastante diferente, como esse novamente que a gente traz aqui no Revista Semanal, é interessante que a Lei Maria da Penha vale para ambos os sexos, né? Mas é engraçado que nós não vemos na mídia uma divulgação sobre essa agressão, né, ao homem domesticamente. Creio eu que também por conta da força que o homem tem comparado à mulher, isso é óbvio, mas que também tem um certo preconceito, como o Vitor disse. É aquele preconceito de como eu vou chegar na delegacia e dizer que eu que eu apanhei da minha esposa, da minha namorada, de uma mulher. É o preconceito do homem por ser homem.
Não sei se vocês me entenderam. Entendi. Mas é o preconceito de eu ser um sexo mais forte, entre aspas, e chegar biologicamente, fisicamente, e dizer que, olha, eu apanhei na minha casa da minha mulher. O que eu vou fazer? Sabe, é aquela caçoada de uma pessoa chegar, pô, rapaz, risadinha, apanhou da mulher em casa e não sei o que, tomou panelada em casa. Mas isso vem na brincadeira, e isso também vem os transtornos com a pessoa. Uma pessoa com uma mente não tão focada, vamos dizer assim, pode vir a ter uma depressão, vem a ter alguns transtornos futuros. E passando a bola um pouco mais para frente para a gente adiantar o assunto, inclusive vem esse tema também com as crianças. As crianças veem isso. Eu estou dizendo aqui num contexto total, tá? Tanto o homem bater em mulher, tanto a mulher bater em um homem. Uma criança ver isso, essa criança possa vir a ser uma pessoa mais violenta, o pai bater na mãe, essa criança sendo mulher, pode ser que ela venha a ter um desgosto pelo sexo oposto, a menina não ter um gosto ao sexo masculino. Isso acontece muito em várias famílias, e vice-versa também. É uma coisa muito complexa, é um assunto que a gente tem que conversar muito, mas na minha opinião, eu acho errado tanto a violência contra a mulher, tanto a violência contra o homem. A violência em si, ela não é certa, ela não é uma coisa bem vista na comunidade. Eu acho que a violência não leva a nada a ninguém. Eu acho que a boa conversa sempre leva a um bem comum, a um acordo. Então eu sou um cara pacífico, eu gosto muito das coisas conversadas. Se não está dando certo, se você tem um relacionamento abusivo, primeiro, converse com uma pessoa que está próxima a você. Se você é mulher, uma amiga, algum parente, algum conhecido. Para você que é homem, senta com um amigo, eu disse aqui, amigo. Não é aquela pessoa que está ali para brincar, para zoar. É aquela pessoa que está com você em todos os momentos, é um amigo. Senta, conversa, procure a melhor maneira para contornar essa situação. Eu acho que se não está dando certo, cada um vai para seguir sua vida, que vá viver a vida a sós por enquanto. Se não está dando certo, se está com confusão, se está tendo algum atrito, é porque a coisa não está boa. Então, eu acho que cada um tem que seguir o seu rumo, e daqui a um tempo vai achar uma outra pessoa, e essa pessoa vai completar essa pessoa que está tendo esse relacionamento abusivo. Eu penso assim, e se fosse comigo, eu faria dessa forma. Fábio. Oi. Fora, só completar o que o Marlon falou, é o seguinte: o que pode acontecer tanto para o homem quanto para a mulher, o que está acontecendo nesse caso de isolamento é o seguinte: a violência nas casas aumentaram muito. Isso mesmo. A gente não sabe se é só pelo lado da mulher. Já que você levantou essa lebre aí pra gente, tem homem apoiando também. Vamos deixar isso bem claro. E outra coisa, já que ele falou aí do lado do homem, que o homem não, isso acontece muito, do homem não chegar a fazer um BO, entre aspas, contra a própria esposa, aquilo vai acarretando, vai chegar uma hora que acontece? Ele pode simplesmente praticar um assassinato contra a esposa, porque ele não aguenta mais. E a esposa a mesma coisa, vai acarretando, que ela não aguenta mais, mata o esposo. Então chega a esse limite também, só para a gente não esquecer isso aí. Outra coisa, Frederico, aproveitando aqui, Fábio, desculpa, também uma coisa que influencia muito é o uso de drogas e o alcoolismo, né? Isso influencia muito nessas discussões, nessas brigas, e nós sabemos que quando a gente está alterado, né, o indivíduo alterado é capaz de fazer muitas coisas.
Não é só o caso do homem ou da mulher especificamente. É o caso da família, né? Se estamos tratando de um casal, um homem agredindo a mulher ou a mulher agredindo um homem, a gente tem que ponderar também que tem filhos ali, tem um futuro, possível futuro ali, é uma família. Então, se você não trata isso, se você não observa isso de forma ampla, sem preconceito, né, sem julgar, você está deixando de prestar um serviço a uma família, a uma instituição, tem pessoas que estão sofrendo com aquilo ali, não somente às vezes aquele que está sofrendo a violência, mas outras pessoas também estão deixando de ter uma vida saudável, um lar saudável, por conta desse tipo de ambiente, né? Muito bem. Eu quero dizer o seguinte, uma pequena complementação do que o Marlon disse, quando ele fala que o homem às vezes não denuncia por preconceito. Sem dúvida alguma, verdade absoluta. Mas muitas vezes também ele não denuncia porque ele não vai ter como provar. E se ele chegar dizendo que foi agredido e a mulher chegar e disser eu fui ameaçada de agressão, pronto, a verdade passa para o lado dela automaticamente. É isso que precisa de ser modificado. Se ele chegar cheio de marca, mas e se ela chegar falando que ele me ameaçou, pronto. Então, isso está muito errado. Isso está errado demais da conta. E a prova disso é uma prova extremamente difícil. Extremamente difícil. E a conclusão que o Vitor colocou, que foi a mesma conclusão que a psicóloga chegou, né? Nós não temos aí um homem problemático, uma mulher problemática. Temos uma família que está precisando de ter assistência, né? Essa família precisa de ser cuidada. E isso é muito importante também. Não adianta as pessoas em volta, principalmente familiares, lavarem as mãos com essa situação. É imperativo que se mostre a verdadeira verdade do que acontece. Então, em briga de marido e mulher, às vezes tem que meter a colher sim. Deixa eu fazer aqui, olha, tem alguns comentários, né? A Cláudia Bueno disse, mandou muito bem, justamente quando o Marlon acabava de falar. Então, imagino que ela se refere às coisas que o Marlon falou.